Bom dia, pessoal. 3 minutinhos para a galera entrar, ok?
Então, pessoal, vamos lá então. Eu não sei porquê, mas a câmera do meu notebook, ela não está funcionando no Google Meet, apenas a câmera normal, tá? Então, hoje vai ser sem vocês me verem, ok? Tá bom? Tudo bem, Luiz. Bom dia. Bom dia para todos, espero que vocês e seus familiares estejam bem, tá? Vocês já estão sabendo que no próximo semestre nós ainda continuaremos no ensino remoto, não é isso? E eu queria já dar um recado para vocês. No semestre que vem, a parte prática será oferecida, também é remoto, tá? Então, atenção, o pessoal da farmácia só poderá fazer a parte prática quem já tiver feito a parte teórica, tá? Não vai ser dado junto, não, tá bom? Então, bastante atenção para depois não brigar com a Patrícia lá na hora da matrícula, tá bom? Então, por exemplo, se você fez o semestre passado ou fez esse semestre e passou, né, ou seja, conseguiu a quantidade de pontos suficientes para a aprovação, você pode fazer o semestre que vem. Se você não fez ou não conseguir a quantidade, semestre que vem você tem que fazer a parte teórica primeiro, depois a parte prática, tá? Não vai ser dado em conjunto. A mesma coisa acontece com a bioquímica. O pessoal do semestre passado que foi aprovado já pode fazer. Desse semestre que será aprovado, também poderá fazer, mas não vão ser dadas juntas não, tá? Por quê? Por causa da quantidade de alunos, tá bom? Por causa disso, tá? Então, avisa a galera aí que tem interesse que não vai poder fazer as duas juntas, e sim a parte teórica primeiro para depois a parte prática, tá? Outra coisa, né, hoje a nossa última aula teórica, então até sexta-feira eu passo a última, quer dizer, a última não, né? A avaliação, atividade, desculpe, dessa aula de hoje, e a semana que vem nós vamos fazer a última prova, né? A segunda prova, e aí eu vou fazer como na última vez, eu libero num dia e deixo até sábado à meia-noite para vocês fazerem, tá? Observe que as atividades você já está recebendo as corrigidas, não é isso? Ainda falta a atividade 6 para te devolver. A prova eu vou enviar, vou tentar enviar ainda essa semana, porque eu tenho que enviar pessoalmente para todos os e-mails, vou começar hoje, né? Então eu acredito que até o final de semana todo mundo já tenha recebido a prova. Você vai, né, você vai ter uma semana aí e pouquinho para fazer as correções necessárias, né? Desde a primeira até todas as que possam ser, né, que você tenha direito a fazer as correções, tá bom? Então você pode, lembrando que quando você for enviar alguma questão para mim, você vai enviar por e-mail, você vai explicar, você vai enviar a sua atividade corrigida. Então, por exemplo, Luiz, eu estou enviando a atividade 1, eu estou com dúvida em relação à correção da questão 3, atividade 1, depois a questão 2, atividade 2, e aí eu respondo tudo para você. Tá? Então, organize. Não envia só uma pergunta, senão eu vou ter que buscar qual é a sua atividade. Então, como você tem acesso à sua atividade, quando você for fazer esse tipo de questionamento, você envia para mim. Ô, Luiz, estou enviando, então, a atividade 4 corrigida, eu não sei qual que é, eu não lembro mais, né, qual que tem direito à correção, mas você faz o questionamento, tá? Você tem acesso a todas as informações. Então, faça questionamentos que sejam coerentes, né? Não adianta você simplesmente falar, mas você tirou ponto porque eu não escrevi o ML e o L maiúsculo, aí você já sabe essa resposta, né? E sim, eu tirei ponto seu porque você não colocou L do ML maiúsculo. Porque desde a sua primeira atividade eu corrigi isso. Ah, mas você tirou ponto porque eu não coloquei gramas? Sim, eu tirei ponto porque você não colocou gramas, porque toda correção que eu faço, eu marco isso, né? Tá? Cada atividade vale 10 pontos. E aí, no final, eu faço a média, né? Você tem que ter uma média 6 para ser aprovado. Então,
né? Se tiverem 8, vai ser 80 por 8, se tiver 9, vai ser 90 a quantidade por 9, se tiver 10, a quantidade por 10, e assim sucessivamente. Tá bom? Então, vamos lá. A nossa aula de hoje é sobre complexação, volumetria de complexação. Como vocês estão vendo aí na tela, né, uma tela em branco do PowerPoint. E aí nós vamos falar da volumetria de complexação. A volumetria de complexação é uma técnica que se baseia em reações em complexos. Então, para você entender, você tem que saber o que é um complexo. O que é um complexo? Na química inorgânica, nós chamamos de complexos compostos que formam uma ligação covalente coordenada. Então, o complexo, a ligação é do tipo covalente coordenada, ou como você chamava de dativa. Hoje em dia não se fala mais dativa, hoje é uma ligação covalente coordenada. O que é uma ligação covalente coordenada? Ligação covalente coordenada é aquela que um elemento entra com o par de elétrons para fazer a ligação covalente. No nosso caso, nós temos dois elementos, o metal e o outro que eu chamo de ligante. Então, esse L é de ligante. E é justamente esse L que entra com o par de elétrons para fazer a ligação covalente coordenada com o metal. Então, quando você viu lá no segundo grau que um metal não faz ligação covalente com um não metal, era besteira, né? Um metal com um não metal não necessariamente faz só ligações iônicas, não. Eles podem fazer e fazem ligações do tipo covalente. E é exatamente usando um ligante, né, uma molécula ou um íon com um par de elétrons disponível, que é chamada de base de Lewis, e um metal que vai receber esse par de elétrons para fazer a ligação, que é chamado de ácido de Lewis. Então, você pode também, na química orgânica, ver esse termo base de Lewis e ácido de Lewis. É a mesma situação. A base de Lewis é aquela que tem par de elétrons disponível, e o ácido de Lewis é aquele que recebe esse par de elétrons durante uma ligação covalente. Tá? Isso daqui é um complexo. Este é uma estrutura que nós chamamos de complexo. A quantidade de L varia. Por exemplo, quando eu trabalho com cobre, o cobre, geralmente, ele tem 4 ligantes. Quando eu trabalho com ferro, ele pode ter 6 ligantes. Então, depende. O transporte de oxigênio, por exemplo, do nosso organismo, ele é feito através do sistema de porfirínico, né? Um anel porfirínico, onde eu tenho o ferro no centro, eu tenho um aminoácido do grupo M, da proteína, né? E aqui o oxigênio, que é transportado. Então, uma ligação covalente coordenada, ou seja, um complexo, e nesse caso do ferro, ele é chamado de complexo organometálico, porque tem o ligante, que é a parte orgânica, e o ferro, né, no caso, que é o metal. Então, você pode, se você for estudar enzimas, a maioria das enzimas do nosso organismo são metaloproteínas, e esses metais estão ligados aos aminoácidos através de ligações covalentes coordenadas, estão formando, assim, os complexos. Tá? Então, é isso que é um complexo. Bom, pensando nisso, nós podemos falar da nossa constante de formação. Então, observe aqui no material que eu passei para vocês, a constante de formação é chamada de Kf,
E como qualquer constante, vai ser sempre o produto sobre os reagentes. Só que neste caso aqui, todos, ou produtos ou reagentes, estão no meio aquoso, ou seja, estão dissolvidos em água. Portanto, todos entram. Então, é o produto que está dissolvido, complexos solúveis, dividido pelo íon metálico, tá? Porque o metal sozinho ele não é solúvel, mas o íon metálico sim. Então, por exemplo, pode ser o ferro 2, pode ser o cobre 2, pode ser o ferro 3, e assim sucessivamente. Tá? E o ligante, existem várias moléculas que podem ser os ligantes, mas para a volumetria de complexação, o mais utilizado é o EDTA. O etileno diamino tetracético, o EDTA. Esse é o mais comumente usado nas análises de complexação, na volumetria de complexação. E por que que ele é o mais utilizado? Ele é o mais utilizado porque ele pode formar um complexo, olha aqui o exemplo do EDTA, com até 6 ligações. Então, ele complexa em quase todos os metais. Em quase todos os metais. Por isso a importância do EDTA. Não que você não possa usar o outro. Nós estamos falando aqui da volumetria de complexação, mas você tem outros tipos de ligantes também. Essa tabela aqui, ela mostra a constante de formação do metal com o EDTA. Por exemplo, o íon prata, o Ag+, ele complexa com o EDTA com uma constante de 10 a 7. E cuidado, viu, gente, com esses valores. Por quê? Até hoje, o Ka, o KPS, nós sempre trabalhamos com valores menores, ou seja, 10 a menos 5, 10 a menos 7, 10 a menos 11. Aqui não. O valor é positivo, tá? É 10 a 7. Pô, mas por que esses valores são grandes, são muito grandes? Porque nós estamos estudando a formação. É a formação do complexo. Ou seja, quanto maior a constante de formação, maior é a quantidade do complexo formado. Então, observe, por exemplo, aqui, ó, o talho, ele tem uma constante 10 a 23. O ferro 3, ele tem uma constante 10 a 25. E esse valor que está aqui, né, o log, é só o P que nós trabalhamos lá, né? Só que em vez de menos log, porque aí vai dar um valor menor, né, vai dar menos 18,80, por exemplo, então é só o log, ou seja, um valor positivo. Então, quanto maior for o log da constante, maior vai ser a formação do nosso complexo. Ou seja, no caso dos complexos, nós falamos de estabilidade. Ou seja, quanto maior for a constante de formação, mais estável o complexo é. Ou seja, ele vai complexar de maneira que não vai ficar esse equilíbrio, né? Ele vai ser muito pouco para o reagente e muito grande para o produto. Então, por exemplo, se você até um certo tempo atrás, né, que hoje em dia já tem outros medicamentos, mas até um certo tempo atrás, se você chegava em algum ambiente hospitalar com contaminação de metal, uma das primeiras drogas que eram usadas era o EDTA. O EDTA complexar com chumbo, né, que era muito comum. Os pintores usavam tinta à base de chumbo, então a contaminação era muito alta. Então se usava o EDTA como primeiro reagente para a diminuição da quantidade de chumbo no organismo. Um dos problemas de se usar o EDTA, ou como qualquer outro ligante, é que ele complexa com todos os metais, né? Lógico, um com mais, outros com menos.
Mas observe que até o cálcio aqui, ó, ele é complexado. O magnésio é complexado. Né? O ferro 2 do nosso organismo que precisa. Né? Nós temos um monte de metaloproteínas à base de ferro, de vanádio, né, de zinco, de cobre. Né? No ser vivo tem isso. Lembre que, como eu estou apresentando, você dá um oi aí para eu ver se você mandou alguma mensagem, tá? Ver se tem alguma mensagem. Não. Então, vamos lá. Luiz, posso tirar uma dúvida? Oi. Pois não. Aqueles valores da tabela são substituídos em que equações? Então, na constante da formação, ou seja, aqui, ó. Nessa constante aqui. É esse valor aqui que são aqueles tabelados. Então, dependendo do metal, você vai ter um valor para aquela constante. Então, se eu estiver trabalhando, por exemplo, com prata EDTA, aquela constante lá vai ser 2,1 vezes 10 a 7. Se eu estiver trabalhando com ferro 2, aquela constante vai ser 2,1 vezes 10 a 14, e assim sucessivamente. Entendi. Obrigada. Bom, essa daqui, ó, é a estrutura do EDTA. Então, por que ele é tão usado? Bom, ele é tão usado porque ele tem 4 grupos. Esses 4 grupos contêm oxigênio e têm esses pares de elétrons disponíveis. E é exatamente aqui que acontece a ligação com o metal. Por isso que ele é tão importante. Além do que, ele ainda tem mais 2 pares de elétrons do nitrogênio. Então, nós falamos que o EDTA ele pode chegar a ser hexa-coordenado, ou seja, né, 6 ligações com o centro metal. Para eu não ficar toda hora desenhando essa estrutura, eu represento assim, ó, H4Y, ou seja, o H são esses dos grupos ácidos e o Y é todo o restante. Então, eu escrevo H4Y, ou seja, a estrutura do EDTA está com 4 hidrogênios, ou seja, ele está totalmente protonado. Todos os oxigênios estão com os hidrogênios. E, ou seja, ele é um ácido poliprótico. E aqui, como todo ácido, ele tem que ter as suas constantes. Olha aqui as constantes do EDTA. Tem 4 ionizações. Então, em vez de chamar de Ka, eu vou chamar de K1, K2, K3 e K4. Então, tem 4 ionizações. Por que você não vai decorar, tá? Você não vai, nem te dei os valores da constante K1, K2, por quê? O importante do EDTA é o seguinte, é você entender que por ele ser um ácido fraco, ele tem vários hidrogênios ionizáveis. E nós sabemos que dependendo do pH da solução, eu posso ter um equilíbrio maior do que o outro. Então, por exemplo, se o meio for muito básico, você concorda que estou tirando todos os hidrogênios H+ do meio, porque está reagindo para fazer a neutralização? Ou seja, a quantidade desse íon, dependendo do pH, ela vai ser muito maior do que desse, do que deste. Ou seja, base tira o H+. Se tira o H+, o equilíbrio desloca no sentido de repor. E assim sucessivamente. Então, esse desloca para cá, esse desloca para cá, esse desloca para cá. Ou seja, em meio muito básico, a quantidade de Y4- vai ser maior. Em meio muito ácido, a quantidade de H4Y vai ser maior. E essas outras formas dependem do pH da solução. Ok? Isso que é importante. Então, você não precisa decorar o valor da constante,
você não precisa decorar até como monta-se a constante. O importante para você é saber o seguinte: o EDTA, ele é um ácido com possibilidades de ionização dos 4 hidrogênios. Portanto, o pH da solução influencia em cada uma das formas. Tá? Isso que é o importante. Ô Luiz, mas por que você está frisando tanto isso? Eu estou frisando por quê? Porque na análise que você for fazer no seu laboratório, o pH vai ter que ser utilizado para correções. E é exatamente o fator alfa 4 que é utilizado para essa correção. Então, por exemplo, se eu for fazer análise de um metal, de um íon metálico, em pH 6, então a minha solução, eu coloquei no meu Erlenmeyer, a amostra contendo meu metal, e vou fazer ela em pH 6. Eu tenho que corrigir aquela constante de formação da tabela usando esse valor aqui, ó, 2,2 vezes 10 a menos 5. Se eu for fazer em pH 10, o fator é de 0,35. Observe, olha que diferença. Em 6 é 10 a menos 5. Em 10 é 0,35. Ou seja, o fator alfa 4 é utilizado para fazer a correção da constante de formação em função do pH. Então, eu coloquei aqui embaixo, para você entender, 2 valores. Olha aqui, ó. Se eu for analisar o níquel com EDTA, a constante de formação dele é esse aqui, ó. 4,20 vezes 10 a 18. Se você for fazer em pH 2, olha quanto que vai a nova constante de formação, que eu chamo de constante de formação efetiva, KF'. Olha aqui, ó. De 10 a 18, ela vai para 10 a quinta. Então, ela diminui demais, ela diminui de 13 em relação à quantidade de zeros. Se eu for fazer a mesma titulação em pH 10, ela continua em torno de 10 a 18. Ou seja, quando eu for trabalhar com a volumetria de complexação usando o EDTA, eu tenho que me preocupar muito com o valor de pH da solução que eu estou trabalhando. Porque, dependendo do valor de pH, pode haver uma alteração muito significativa na constante de formação. Então, toda vez que eu for modificar o pH, eu tenho que usar o fator alfa 4. Então, em vez de matematicamente eu trabalhar com a chamada constante de formação, eu vou trabalhar com a constante de formação efetiva, que é a chamada de KF'. Então, qual é a diferença do KF' para o KF? Ou seja, da constante de formação para a constante de formação efetiva? É exatamente o uso do fator alfa 4. Então, para que serve o alfa 4? Ele corrige a constante de formação em função do pH que você utiliza. E por que o pH é importante? Porque o EDTA é um ácido poliprótico. Então, para um ácido, a forma protonada e desprotonada depende da onde? Do pH. É o que nós vimos na outra aula, lembra? Quando eu falei para você, calcula a quantidade, a relação da forma protonada e desprotonada. Exatamente isso. Se você pegar o pH, o pK1, a quantidade desprotonada e protonada, é exatamente isso que nós fizemos. Olha como é importante. E quem corrige isso é o alfa 4. Ficou claro, gente? Sim. Então tá jóia. Então vamos continuar aqui. Bom, além do alfa 4, existem
situações que... Deixa eu voltar aqui no... Deixa eu apagar isso aqui. Então, vamos lá. Olha o que acontece. Então, eu falei para você que o alfa 4, né, ele é muito importante em função do pH. E se você notar naquela tabela, quanto maior o valor do pH, menor é o valor de alfa 4. Só que tem um detalhe muito importante nessa história. Nós estamos trabalhando com metais. Ou seja, né, com íons metálicos em água. E a maioria dos metais, em meio básico, ou seja, na presença da hidroxila, forma hidróxidos. E esses hidróxidos, na maioria das vezes, são pouco solúveis. Então, preste atenção. Acabei de te falar que a análise do níquel em pH 10 é melhor do que pH 4, por exemplo. Só que, se eu aumentar demais o pH, pode ser que comece a formar os hidróxidos. Alguns metais, por exemplo, o zinco, se você colocar o zinco e subir o pH, ele vai formar o hidróxido de zinco, que é sólido. Então, o que eu devo fazer? Se eu deixar o pH ácido, ele não vai diminuir demais a constante de formação. Se eu aumentar o pH, ele precipita na forma de hidróxidos. Então, o que eu devo fazer? Bom, eu uso o que nós chamamos de complexante auxiliar. Então, antes de eu aumentar o pH, eu coloco, junto com o zinco, a amônia, e aí forma um complexo de zinco-amônia. Esse complexo, ele é solúvel. Não achei lugares correspondentes. A minha Siri que está falando aqui, tá, gente? Só um minutinho. Ok? Então, ó, eu uso um agente complexante auxiliar que ele protege o zinco. Tá vendo? Ele protege. Se ele está protegendo o zinco, ele não deixa o zinco formar o hidróxido de zinco. Então, você pode fazer a titulação deste complexo com o EDTA. Então, ele vai substituir o EDTA, vai reagir com esse complexo inicial, formando o zinco EDTA. Não deixa o zinco reagir com o hidróxido, formando o hidróxido de zinco, que é sólido. Ok? Então, por que eu estou te falando isso? Você tem a situação de trabalhar com o fator agora, ele chama de fator beta. Então, toda vez que eu for usar um agente complexante auxiliar, eu tenho que usar o chamado fator beta. Observe, então, que antes eu tinha só a constante de formação. Depois, para corrigir o valor de pH, eu usei o KF', que é a constante de formação vezes o fator alfa 4.
Se eu precisar usar um agente complexante auxiliar, eu vou trabalhar com KF duas linhas. O que é? A constante de formação, que é constante, está naquela tabelinha, vezes o fator alfa 4, cujo pH é muito importante, e o fator beta, que ajuda a corrigir a utilização. E depende da concentração da amônia, tá vendo? Então, por exemplo, aqui, eu coloquei... Ah, não coloquei, desculpe, acho que não. Não coloquei. Mas esse fator beta, eu vou te dar. E esse fator beta depende da concentração da amônia do meio. Então, do mesmo jeito que o alfa 4 é um tabelado, esse beta, se você for trabalhar com diferentes concentrações de amônia, você vai ter valores de beta diferentes. Ele não é tabelado porque você pode usar diferentes concentrações de amônia. Bom, observe que até aqui eu falei das constantes de formação. Tá? Então, nós falamos o que é um complexo, depois, dos ligandes, o mais importante é o EDTA, o EDTA é um ácido poliprótico, e um ácido poliprótico é importante o pH, do pH nós fomos para o alfa 4, que é a correção, então, em vez da KF, nós vamos para KF'. E, por último, em situações que, se eu aumentar o pH demais, pode haver prejuízo para a sua análise, ou seja, a formação de hidróxidos, eu uso o fator beta, que corrige a partir do uso da amônia como agente complexante auxiliar. Certo? Alguma dúvida até aí? Que agora nós vamos para os cálculos. Alguma dúvida aí, pessoal? Tranquilo, beleza. Agora nós vamos Eu só tenho uma dúvida com relação a um dos PDFs que você disponibilizou no portal, mas se você quiser eu posso perguntar no final. É que não tem a ver com essa matéria, tem a ver com volumetria de oxirredução. Ah, não. Então depois, né? Vamos misturar as coisas. Agora, como todos os nossos conteúdos de volumetria, nós vamos para a famosíssima curva de titulação. Então, você vai perceber, gente, que é muito parecido, muito, muito. O que muda? O que muda é que agora eu vou ter uma constante de formação e eu vou ter o alfa 4, ou seja, né, que nós acabamos de ver. Uma titulação de 100 ml e magnésio 2 mais 0,100 com EDTA 0,100. Então, antes de iniciar a titulação, eu só tenho o magnésio. O EDTA ainda não foi adicionado. Em vez de pH, em vez de pH, eu vou trabalhar com o PM e com o PDTA. Ou seja, o que é o PM? PM é menos log da concentração de metal. Então, no caso nosso, PMG, pode ser PFE, PCU, etc. E o PDTA. Como antes de iniciar a titulação no meu Erlenmeyer eu só tenho magnésio, então eu não posso calcular o PDTA, não é possível. Depois, nós vamos àquela famosa continha, que é calcular o milimol. Eu adicionei, eu tenho no meu Erlenmeyer 100 ml 0,1, então eu tenho 10 milimoles. Eu tenho EDTA, eu coloquei 20 ml, então eu estou adicionando 2 milimoles. A reação de complexação, 10, 2, 0, menos 2, menos... Por que menos 2? Porque é de 1 para 1, né? Então, a quantidade menor que é o fator limitante. Então, mais 2, 8 e 2. Calculo a nova concentração, então eu tenho de magnésio 8 dividido por 120, e do complexo que é solúvel, lembra? Olha aqui, ó, que eu falei para você que era solúvel. Eu tenho 2 por 120, as concentrações. Do EDTA, 0, né? Então, não tem jeito de calcular. E aí o raciocínio é o mesmo. Se eu quero calcular o PEDTA,
Como eu vou calcular se a minha concentração não existe? Então, agora eu vou montar o meu equilíbrio. Olha o meu equilíbrio. A diferença só, gente, e aí você tem que ter uma certa atenção, que a minha constante é chamada constante de formação. Então, quando eu coloco o início, a concentração inicial do magnésio, do íon magnésio, o EDTA era 0, do complexo. Agora, olha aqui, ó. A única fonte de EDTA é o que está voltando do complexo formado. Por isso que o menos é desse lado e o mais é desse lado. Então, nós sempre trabalhamos com menos de um lado e mais do outro. Agora não, ó. Agora o menos está certo, ó. O menos é desse lado. Por quê? Você está estudando ele voltando, porque aqui tinha 0. Então, é menos x mais x mais x. 0,067 mais x, x. Aí, olha aqui a constante, ó, KF', que é o KF vezes o alfa 4, ou seja, a correção, o produto sobre o reagente. Substituindo a constante de formação, o alfa 4, a concentração do complexo, a concentração do magnésio mais x. Aqui, fazendo aquela suposição, lembra, né? Ó, supondo, desprezando este x aqui, então eu vou achar o valor de x. O valor de x, fazendo a continha, dá 1,35 vezes 10 a menos 9. Então, a quantidade de magnésio, o que tinha mais o x, o EDTA era o valor de x, e do complexo, o que tinha menos o x. Está calculado. Calculei o valor de PMG e o valor de PDTA. Então, é muito parecido com o que nós já trabalhamos, tá? Muito parecido. É só você colocar a volumetria de neutralização, de precipitação, de oxidação, né? A cálculo de milimol, montar a reação, montar o equilíbrio, são muito parecidos. No final, só os cálculos se mudam. Um você vai trabalhar com Ka, outro você vai trabalhar com KPS, outro você vai trabalhar com potenciais, né? Então, você trabalha com coisas... depois de uma certa parte, modifica, né? Mas até o cálculo milimol, a reação e depois a concentrações, isso é muito parecido. Então, também coloquei para 80 ml. Luiz, eu posso tirar uma dúvida num cálculo aí de cima, que você fez lá no início? Lógico. De volumetria? Ó. Essa parte aí mesmo, embaixo, que tem 10. Sim. Isso. Se o magnésio ele fosse 2, como que ficariam esses valores para ele no início e na reação? Como 2? A proporção 2 para 1 de magnésio. Você diz aqui? Se fosse 2 aqui? Sim. Se fosse assim, aí o que ia acontecer? Aqui seria menos 4. Aí aqui teriam 6. Porque é de 1 para 2. Então, se eu tirei 2 aqui, aqui eu tirei 2 vezes o 2. Então, daria 4, né? Entendeu? Aí o valor do início não altera. Se fosse aqui 3... Oi? O valor desse 10 aí, então, não multiplica por 2, não? Não, porque o 10 é a quantidade que está no Erlenmeyer. Qual é a quantidade que eu tenho no Erlenmeyer? No Erlenmeyer eu tenho 10. Aqui é a reação. A reação é a quantidade que um está reagindo com o outro. Então, por exemplo, se aqui fosse 3, então se aqui ganha 2, então aqui teria mais 6. E aí teria mais 6 aqui embaixo. Então, a estequiometria, ela influencia na reação e no final, mas no início não. A quantidade que você colocou é a quantidade que você colocou. Entendi, então. Obrigada. Então, aqui é demonstrado para 80 ml, então é o mesmo raciocínio, né? Primeiro calcula o milimols, depois monta a reação, vê as concentrações e quem tem, quem não tem, depois o equilíbrio. Então, observe que essa reação é uma seta apenas, que é uma reação, é o máximo que puder reagir.
Aqui são duas setinhas, é de equilíbrio, ida e volta. Tá? Então, substituindo os valores, fazendo a suposição, vai dar a PMG de 1,95 e o PDTA de 8,67. Agora nós vamos para o volume de equivalência, o ponto de equivalência. Então, eu tenho 10 de metal e 10 do EDTA. É muito parecido, né? Olha aqui, ó. Não sobrou metal, não sobrou EDTA. Agora eu só tenho complexo. Mas como é que eu vou calcular o PMG e o PDTA? Vou montar a minha equação, ó. Agora eu só tenho complexo. Menos x, mais x, mais x. Substituindo aqui, né? Mudou de linha. Substituindo, eu tenho x aqui. Agora eu vou precisar resolver a equação, tirar a raiz quadrada, né? Fazendo a divisão, tirando a raiz quadrada. Eu tenho x de 1,64 vezes 0 menos 5. Os valores, o MG como era igual a x, o EDTA era igual a x, e o MG-DTA, o 0,05 menos x. Observe, né, que aquela suposição nossa estava correta, né? Todos os valores são muito pequenos em relação ao valor do metal ou do complexo. Como a concentração do MG 2 mais e do EDTA são iguais, então o PMG e o PDTA 4,78. Depois do ponto de equivalência, começa a sobrar o EDTA, portanto, agora, ó, quem vai faltar é o metal. Eu tenho o EDTA. O raciocínio é o mesmo. Agora, tá vendo? Ó, não tem como calcular o MG2+. Mas, montando a minha expressão de equilíbrio, eu tenho sim. E menos x, mais x e mais x. Então, agora o MG vai ser o x, né? Fazendo a suposição, substituindo, eu tenho agora o EDTA 00909, o complexo 00454, o PMG, então, 269 vezes 0 menos 8, e o PDTA 204. Então, 757 e 204. Então, observe que vocês podem fazer para qualquer valor o mesmo raciocínio. Sempre calculando milimol, montando a reação, tá? Se você fizer para vários, você vai obter essa curva aqui. Então, esse daqui é o PMG e esse aqui é o PEDTA. O valor de PDTA ele diminui e o do PMG aumenta. Por que, novamente, né, fazer todo esse cálculo? Para mostrar para você que existe uma variação grande da concentração do magnésio e da concentração do EDTA próximo do ponto de equivalência. Por isso que nós estamos fazendo tudo isso. Né? E essa alteração brusca da concentração do metal e do EDTA vai influenciar a gente na nossa escolha do indicador. E é exatamente isso que nós vamos agora. Bom, primeiro deixa eu perguntar, alguma dúvida em relação a esses cálculos aqui? Opa. Alguma dúvida em relação a esses cálculos? Beleza. Pus a tela dos indicadores, vocês estão vendo? Agora eu mudei, tá? Estou no material número 3. Vou aumentar um pouquinho aqui. Ok. Então, indicadores. Só para lembrar, né? O indicador ácido-base, o indicador muda de cor em função do pH. O indicador de precipitação,
Depende. Porque se for o método de Moore, ele forma um precipitado colorido. Se for o de Vollard, um complexo colorido. E se for o do Fajans, ele é de adsorção. Então, dependendo da adsorção, ele muda de cor. Quando eu trabalho com a oxidação, ele depende do potencial. Então, antes do potencial, ele é uma cor. Depois do potencial, ele é uma outra cor. Agora, nós estamos trabalhando com complexação. Então, você olhando aí a essa reação, você está vendo que o indicador nosso, ele é um ligante. Ele é um ligante. Se ele é um ligante, ele complexa o metal. Então, o indicador, quando ele está complexado com o metal, ele tem uma cor. Depois, o EDTA, ele substitui o indicador. Ou seja, o meu indicador agora está livre. E o meu indicador livre, ele tem uma outra cor. Então, é exatamente isso. O indicador complexa com metal, porque não tem o EDTA para concorrer com ele. Depois, quando ele estiver liberado. Agora, observe com atenção. Lembra que nós acabamos de fazer uma curva de titulação. Antes do ponto de equivalência, sempre tem metal em excesso. Ou seja, quando eu falo metal, íon metálico, tá, gente? Sempre tem o íon metálico em excesso. Portanto, quando o EDTA reage, primeiro ele reage com o metal que está livre e deixa o metal indicador. Por isso que ele não muda de cor imediatamente. Primeiro, o EDTA reage com o metal que está livre. Você colocou umas gotinhas só no indicador. Então, o EDTA vai reagir no primeiro com o metal que está livre. Só depois de reagir com todo o metal livre que ele começa a reagir substituindo o indicador. Então, por isso que muda de cor do ponto de equivalência. Tá vendo? Entenderam? Por que não muda antes? Porque antes tem muito metal livre. Então, o EDTA vai complexando com o metal. Quando acabar todo ele, aí sim, ele troca o lugar com o indicador. E quando a quantidade do indicador complexado for 10 vezes a dele livre, ele muda de cor. Ou seja, né, não vai acontecer isso inicialmente, porque o EDTA está fazendo primeiro a complexação do metal livre. Só no ponto de equivalência, que aí acaba o metal livre, ele começa a concorrer com o indicador que está complexado. E aí ele troca. Quando ele troca, muda de cor do sistema. Entenderam? Dois indicadores mais conhecidos, que nós usamos, né, mais comum de laboratório, é o negro de heliocromo T, que é essa molécula grandona aí, tá vendo? Não precisa decorar a molécula. Porque você precisa entender o seguinte, nossa, mas por que essa substância é um indicador de complexação? Ou por que ele pode ser usado como indicador? Ele pode porque ele tem vários oxigênios, tem vários nitrogênios. Esses nitrogênios, eles têm elétrons disponíveis. Então, fica fácil dele complexar. Agora, a cor dele, isso daí, quando vocês fizerem a analítica 2, fizerem a espectrofotometria, aí vocês vão entender por que que um é azul, por que que o outro é vermelho, por que que o outro é verde. Isso daí vai ser explicado lá por causa das transições de elétrons, tá? Então, você vai entender melhor essa parte de coloração, sistemas conjugados. Aí, o seguinte, lembra do EDTA, né? Lembra do EDTA? Então, a mesma coisa aqui, ó. Aqui, dá uma olhadinha na molécula, dá uma olhadinha aqui. Olha aqui. Eu tenho hidrogênio aqui, não tem? Eu tenho hidrogênio aqui. Então, de novo, no caso do negro, o pH também influencia. Essa imagem aqui está mostrando o que acontece com a cor do indicador. Então, você olhando
completamente, pode ficar confuso. Agora, se você olhar pedacinho por pedacinho, olha aqui, ó. Ó, H2 e ND-. Então, significa o quê? Ó, os dois hidrogênios aqui, ó, eles estão protonados, tá vendo? Ó, tá protonado. Então, em pH muito ácido, olha lá, ó o pH aqui, ó, entre 5 e 6, abaixo de 6, ele é de cor vermelha. Se eu começar a aumentar o pH, ele tira um hidrogênio. Ó, aqui tinha um 2, aqui só tem um, então ele passou para azul. Se eu tirar os dois hidrogênios, ó, tirei os dois hidrogênios, ele vai para amarelo. Ou seja, se eu estou pensando só nele livre, ó, ele tem 3 cores, dependendo do pH. Agora, se eu colocar o magnésio junto, aí ele passa para vermelho. Olha a tabelinha do PMG. Lembra que nós acabamos de fazer? Nós fizemos um gráfico de PMG aqui, ó, por volume. O PMG não ia fazendo assim, ó. Então, aqui o PMG está baixo, está baixo. Então ele não muda de cor. Mas assim que o PMG atingir um certo valor, aí ele muda de cor. Então, se eu trabalho em pH 10, por exemplo, quando o meu PMG atingir 5 alguma coisa, ele muda de cor. Ele muda de quê? De azul, olha que tudo isso aqui é azul, tá? Para vermelho. Ok? Entenderam essa imagem? Deixa eu voltar aqui e ver se alguém escreveu algo. Então, aquela imagem lá mostra... Essa imagem mostra o que acontece e por que é importante você calcular o PMG. Tá vendo? Se o meu PMG ele muda, então se eu pegar lá, deixa eu apagar aqui e falar de novo, para ficar bem claro. Esse aqui eles gostam de concurso, tá? Essa imagem aqui, eles gostam de colocar em concurso. Quando você for fazer um concurso, aí você vai lembrar de mim, tá? Nessas técnicas volumétricas aqui. É lógico que, né, falar que você vai lembrar tudo na hora do concurso, não, mas como você vai estudar para o concurso, então aí você vai relembrar. Então, olha bem, eu comecei lá, o meu PMG, por exemplo, ele começou lá em 4. Meu PMG 4. Aqui é o pH que eu escolhi lá, tá vendo? O pH... Então, ele só vai mudar de cor, como eu estou trabalhando em pH 10, ele só vai mudar de cor quando o PMG atingir 5, qualquer coisa aí, ó. Aí ele muda de cor. Muda de cor do quê? De azul para vermelho. Tá? Se eu trabalhar em pH 12, ó, se eu trabalhar em pH 12, quando chegar nesse valor de PMG, ele vai mudar de quê? De amarelo para vermelho. Então é só você ver qual é o pH que você vai escolher, você consegue associar qual é a cor que vai mudar o seu sistema. Ficou claro? Vou voltar aqui, ver se tem alguma pergunta. Joia. Aqui um outro exemplo é a murexida. Olha que estrutura linda da murexida, ó. Ah, por que ela pode ser usada mesmo? Ah, olha aqui os pares de elétrons do oxigênio. Gente, para quem for fazer um mestrado, for fazer um doutorado, você pode, se você for trabalhar na química inorgânica de complexação, muitos medicamentos eles são ligantes organometálicos, ou seja, para você atuar numa certa metaloproteína, dependendo da metaloproteína, o metal que tiver, você vai escolher um certo ligante.
Então, se você quer, por exemplo, cianeto, né? O cianeto é altamente tóxico. Por quê? Porque é um ligante muito bom. Ele complexa com o ferro e aí não deixa o oxigênio complexar com o ferro. O oxigênio da respiração. Se o ferro do grupo M, o cianeto entra, ali acabou, porque ele não consegue mais fazer essa transferência. Tá? Então é muito legal essa parte de complexos aí. Isso vai te ajudar também na parte de espectrometria, isso é muito legal. Um semestre desse, nós vamos, eu e o professor Rafael Chagas, vamos fazer uma optativa de bioinorgânica, aí quem tiver interesse nessa parte de complexos. No caso da amorexida, ela tem 3 formas coloridas, o vermelho, o violeta e o azul. Então, o que você tem que prestar? Olha aqui, ó, 1 hidrogênio, 2 hidrogênios, 3 hidrogênios, 4 hidrogênios. Por isso que eu escrevo, ó, H4 e ND-. Se eu tirar 1 hidrogênio, ele vai para H3, então ele passa a ser violeta. Se eu tirar 2 hidrogênios, ele passa para azul. Olha como é importante o pH, tá vendo? Para ele estar protonado, o pH tem que ser mais ácido. Para ele estar com os 2 hidrogênios protonados, o pH tem que ser mais básico. Olha qual é a importância, né, do pH. Então, aqui nós temos o exemplo do cálcio, né, o cálcio complexado com o 4, o cálcio complexado com o H3 e o cálcio complexado com o H2. Tá vendo? Com o cálcio complexo de qualquer jeito. Só o que vai mudar é a coloração, né? Você pode estar trabalhando com uma passagem de uma cor vermelha para violeta, de violeta para azul. Então, depende do pH que você vai trabalhar. Então, de novo, né? Olha a importância do valor de pH. Então, se você não colocar um sistema tampão para controlar esse pH, a sua reação não vai acontecer. Então, sempre que eu for trabalhar com volumetria de complexação, eu tenho que tamponar meu meio. E aí você já viu lá atrás, né, o que é um tampão, como é importante o tampão, ter uma reserva de acidez, uma reserva de basicidade. É isso que nós já vimos, nós já conhecemos. E agora vamos para os cálculos. Alguma dúvida lá em relação aos indicadores, gente? Ô, Luiz, Oi. você pode dar um exemplo de uso dessa solução no nosso dia a dia? De uma coisa que a gente usa para fazer no dia a dia? Ou, no caso, no laboratório? Sim, você vai analisar cálcio no leite, cálcio na água, magnésio em água. Até como essa quantidade de cálcio e de magnésio é uma quantidade relativamente grande, você pode usar essas titulações. Você não precisa fazer... Se você for analisar outros metais em água, por exemplo, você tem que usar técnicas instrumentais. Absorção atômica, fotometria de chama. E é o que vocês vão ver no outro semestre. Mas em quantidade maiores, magnésio e cálcio em água, em leite, por exemplo, aí você pode usar a titulação de complexação. Né? Cálcio e leite em pó, você pode usar a volumetria de complexação. Você usa, né? Que é uma quantidade bem grande, né, de cálcio no leite, por exemplo, no leite em pó principalmente. Aqui é o seguinte, olha, então, nós já vimos, né, o que é uma titulação direta, ou seja, o que é um método direto, vimos um método indireto, só que agora nós vamos usar um termo um pouco diferente para o indireto. Esse primeiro exemplo aqui é a titulação direta. Então, o texto é grande, gente, mas o mais importante, nesse que eu coloquei primeiramente, é para falar do indicador que é do tipo metalocrômico, ou seja, que complexa com metal. A importância, ó, a solução contém o zinco e tamponado em pH 10. Então, de novo, toda vez que eu for falar em complexação, eu tenho que falar em qual pH que eu estou trabalhando, porque muda o alfa 4. Usou uma mistura de amônio para fazer esse tamponamento e o hidroxiamônio como agente complexante auxiliar. Ou seja, senão o zinco ia formar o hidróxido de zinco e ia precipitar. O indicador foi o negro de oleocromo T e passou de
até a cor azul que você parou a sua titulação. Então, o exemplo é, você está titulando 30 ml de amostra contendo zinco, foi titulada com EDTA 0,200 mols por litro. Aí a primeira pergunta é, né? Se você gastou 20 e 30 de EDTA, qual a concentração do zinco? Observe que, com raras exceções, dependendo do ligante, que não é o caso do EDTA, no caso do EDTA, você sempre vai ter uma relação de 1 para 1 com o metal. Mesmo que o metal seja 3, por exemplo, ferro 3 com EDTA é de 1 para 1. Né? O cobre 1 com EDTA, prata 1 com EDTA é de 1 para 1. Então, nesse caso da complexação, trabalhar com vários metais, a relação é sempre de 1 para 1. Então, aqui o que eu fiz é substituir. Né? Como eu tenho a quantidade de zinco igual à quantidade de EDTA no ponto de equivalência, concentração, volume. Eu tenho o volume da amostra, 30 ml. Eu tenho o volume da amostra, eu tenho a concentração de EDTA, o volume de EDTA, fazendo a continha, beleza, achei a concentração de zinco. A segunda pergunta é, eu quero o teor peso por volume. Então, em vez de substituir o CV, eu fiz massa sobre massa molecular. Substituindo os valores, eu tenho uma massa de 0,2650 gramas. 0,26 em 30 ml de amostra. O peso por volume é em 100. Então, fazendo a continha, deu 0,88 peso por volume. Ou seja, 0,88 gramas para cada 100 ml de solução. Isso que é o peso por volume. Agora, a letra C era, eu não quero em zinco, eu quero em sulfato de zinco. Então, é só fazer a transformação. Qual é a relação do zinco com o sulfato de zinco? É de 1 para 1. Então, se a massa molecular do zinco é 65,382 e a do zinco, sulfato de zinco, é 161,438, se eu tenho 0,88 gramas para cada 100 ml, se eu aumentar essa quantidade, eu vou ter 2,17 gramas para cada 100 ml. Então, isso daqui significa gramas para 100 ml. Então, é a mesma coisa de eu fazer 0,88 gramas e vai estar para X. X vai dar 2,17, ou seja, é a quantidade em gramas para cada 100 ml. Então, eu posso transformar o zinco em qualquer outra substância que contenha zinco. Ela tem que conter zinco, lógico, né? Mas pode ser qualquer outra substância. Então, é chamado de titulação direta exatamente por causa disso, né? A quantidade de um é exatamente igual à quantidade do outro no ponto de equivalência. Ok? Então, titulação direta. Agora, é o que nós chamamos de titulação de retorno. Bom, quando a titulação direta, ou seja, aquele cálculo que nós acabamos de fazer, não tem jeito de fazer porque o EDTA complexa muito lentamente com o metal, toda a reação para a volumetria já tem que ser rápida, porque você está olhando a mudança de cor, então não pode ser demorada. Aí nós usamos a titulação de retorno. O que é titulação de retorno? Ou aquele que nós chamamos lá de método indireto. É você colocar um excesso do EDTA, no caso lá nós colocávamos um excesso de nitrato de prata, lembra? Aqui nós estamos colocando um excesso de EDTA e depois titula esse excesso. Só que nós vamos titular o excesso com sulfato de zinco. Então, eu peguei 50 ml numa amostra que continha níquel, adicionei 50 ml de EDTA 00500, com fator de correção. Depois, o excesso do EDTA foi titulado com esse volume de sulfato de zinco 00300 com esse fator de correção. Aqui estão os dados que eu tenho, né? Ó, volume da amostra 50, volume do EDTA 50,
concentração de EDTA 0,0500, volume da sulfato de zinco 18 e a concentração de sulfato de zinco 0,0300 vezes o fator de correção. Então, essa é a concentração exata do sulfato de zinco. Observe agora a minha relação. Ó, a quantidade de EDTA que eu adicionei, ela foi o suficiente para reagir com o níquel e com o sulfato de zinco. Titulação indireta, lembra, né? Titulação de retorno, agora, que eu estou denominando. Então, titulação indireta de retorno, mesma coisa. Substituindo concentração EDTA, volume EDTA. Como eu quero o percentual peso por volume, eu estou substituindo por massa molecular. Como eu tenho a concentração do zinco e o volume do zinco, substituindo aqui. Só lembrando, né? Que aqui o volume tem que ser em litros e o volume tem que ser em litros. Por isso que eu estou dividindo por 1000 aqui, ó. Então, fazendo a continha toda, eu vou ter a massa de níquel de 0,1120 gramas. Aonde que eu tenho isso? Em 50 ml de amostra. Em 100, eu tenho 0,224% peso por volume. Então, mesmo esqueminha, tranquilo. E agora o exemplo, ó. Eu quero não de níquel, eu quero de cloreto de níquel. Então, se 0,024 gramas para 58, que 129, que é a massa molecular, X vale o percentual peso por volume. Tá? Então, bem tranquilo essa relação. Só tem que saber, né? Você pode transformar em qualquer outro composto estequiometricamente. Tem que ser estequiometricamente correto. E o último é a titulação por substituição. A princípio, ela parece ser complicada, mas ela não é, não. Por quê? Olha bem. Em vez de você titular com EDTA, você coloca um excesso de complexo MgEDTA. E olha, observa na reação o que está acontecendo. Olha aqui, ó. O EDTA reage com o metal e libera o magnésio. E esse magnésio que sobrou, você vai titular novamente com EDTA. Então, primeiro você coloca o MgEDTA. Então, há uma substituição. O metal que está na sua solução substitui o EDTA do magnésio. Se ele substitui, libera o magnésio. E esse magnésio é titulado. E a quantidade, lógico, do equivalente é igual à quantidade do metal, né? Porque, tá vendo, ó, se o metal troca um magnésio, se aqui sobrou 10 magnésios, significa que tinha 10 metais. Por exemplo, né? Só numericamente, 10 metais. Então, quando você titula o EDTA com o magnésio com EDTA, é como se você estivesse titulando o próprio metal. Então, por exemplo, eu vou titular o ferro 3. Eu tenho 60 ml de amostra de ferro 3. Eu adicionei 50 ml de MgEDTA 0,2 mols por litro. A quantidade de magnésio, ou seja, né, ó, eu tinha o ferro 3, eu coloquei o MgEDTA. Então, o ferro 3 substituiu o magnésio e o magnésio foi liberado. E aí formou, né, o FeEDTA. Então, eu tinha 60 ml de amostra, eu gastei 50 ml de MgEDTA nessa concentração. E para titular o MgEDTA, ou seja, o volume, desculpe aqui, ó, o volume de EDTA foi de 18,50 na concentração 0,0230. Eu quero calcular o teor. O que você precisa e o que eu fiz foi o seguinte, olha bem. Qual é a quantidade de EDTA que eu gastei?
Não é aqui? Lembra? Ó, concentração é mol por volume. Mol é concentração vezes volume. Qual é a concentração? 0,230. Qual é o volume? 18,50 dividido por 1.000, né? Então, aqui é a quantidade em mols, que no caso aqui dá 0,004255. Tá vendo o que eu fiz aqui? Ó? Eu não coloquei, foi o magnésio que foi titulado com a EDTA. Mas na hora de fazer a relação, eu coloquei o do ferro. Por que eu coloquei o do ferro? Porque a quantidade de ferro é exatamente igual à quantidade do magnésio que você fez a titulação. Então, aqui, eu não coloquei a quantidade de magnésio, eu já coloquei direto a quantidade de ferro. Só que, como eu quero percentual, massa por massa molecular. E o número de mols de EDTA. Então, eu tenho uma massa de ferro de 0,2376. Portanto, 0,2376 em 60 ml de amostra em 100x. Então, 0,396 peso por volume. E aquela pergunta que uma das alunas fizeram, agora, ó, eu quero transformar o ferro em Fe2SO4 3. Qual que é a relação entre um e outro? Né? Qual é a relação entre um e outro? Então, aqui tem o 2. Aqui, ontem eu já fiz, tá vendo? Então, eu já errei aqui. Deixa eu refazer a conta aqui. Só um minutinho. Dá 399,8584 vezes 0,396 dividido por 55,84,52. Então, aqui dá 1,42. Arredondando, 1,42 peso por volume. Então, nós podemos transformar o percentual em qual tipo de substância você quiser trabalhar, tá? Essas massas aqui eu tirei da nossa tabela periódica, que está no material, tá bom? Então, lembre-se, toda vez que você for fazer cálculo de massa molecular, você sempre utilize a nossa tabela lá. Então, esses são os 3 cálculos que podem ser utilizados na volumetria de complexação. Tá? O direto, o indireto, o de retorno ou de substituição. Alguma dúvida aqui, gente? Bom, joia, então. Então, nós terminamos o nosso conteúdo. E aí, só para lembrar, né? Até sexta-feira eu coloco a atividade deste conteúdo aqui. Aí vou te dar uma semana. Falo para você não deixar para fazer quarta, quinta e sexta semana que vem, que na quarta-feira ou na quinta, provavelmente, né, eu vá colocar a nossa última atividade, que vai ser uma avaliação, ou seja, uma prova, tá bom? Então, bastante atenção nisso. Vou colocando para vocês, retornando por e-mail as provas. Então, algumas pessoas vão receber antes, outras depois, porque eu vou estar sempre colocando. Eu tenho reunião agora às 10 horas, então eu não vou fazer isso só agora à tarde, que eu vou começar a fazer. Então, até sexta-feira você deve receber. Vou falar com a Lara, nós já vamos tentar colocar ainda essa semana uma tabela
com parciais, né, das avaliações. Lembrando que eu vou olhar certinho qual que você tem direito a fazer correção, para já está todo aberto no sistema lá, não sei qual já está aberto, qual não está, para você colocar a sua avaliação. Sim, Laís, você vai por e-mail, tá? Não se preocupem, gente, em relação Luiz, mas você não lançou uma nota. Então, o mesmo esquema. Tá? Existem duas situações por eu não ter lançado uma nota. Uma é que esqueci a nota mesmo, ou seja, eu coloquei a sua nota corrigida no portal, mas não foi lançada. Aí é tranquilo. O que você faz? É só se me mandar por e-mail. Ô, Luiz, a minha nota 2 não foi lançada. Olha ela está aí em anexo. Aí é só pegar e corrigir. A outra Luiz, eu não tenho nota, mas eu enviei. Aí eu tenho que olhar, eu e a Lara olhamos, para ver se você colocou no portal ou se foi eu que não corrigi. Então, eu corrijo, tá? Aí dá tempo, né? Eu te dou um tempo ainda para você fazer a correção necessária, tá bom? Eu só gostaria o seguinte, olha, sempre que você mandar um e-mail, você tem que explicar o que você quer, tá? Não espere eu entender o que você quer, não. Então, seja detalhista. Eu quero que você olhe isso a partir disso, 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 tá? Ô, Luiz, mas por que você tirou ponto? Não, você tem que olhar o seu material. Tá, seu Luiz, então você tirou ponto por causa disso ou por causa daquilo? Tá? Manda. Se você não mandar a sua atividade por e-mail, eu não vou te responder. Tá? Então, mande a sua atividade corrigida e a questão que você quer que eu olhe. Tá bom? Alguém falou aqui da questão 4 da atividade 7. Então, deixa eu abrir aqui só um minutinho aqui, que eu vou abrir aqui. Atividade 7. Então, observe, ó. Olha aqui, ó. Alguém perguntou, pode explicar como faz a questão? Não, como faz a questão, gente, está no material lá para fazer, tá vendo? Então, você quer que eu explique o quê? Você quer que eu te ajude em quê? Né? Como fazer a questão? Não, o material que está disponível é o suficiente para você conseguir fazer, tá vendo? Não estou criticando a pessoa, não, tá? Só estou dando como exemplo. Né? Eu quero a concentração e o fator de correção, ou seja, eu fiz uma titulação usando o dicromato e o sulfato. Tá? Então, você tem que usar as fórmulas, o X depende da sua matrícula. Bom, então, esse tipo de questão, como faz... Oi. Oi. Bom dia. Eu não achei a resolução parecida com essa questão. Eu ia até perguntar se tinha algum vídeo. Não é resolução parecida. Você tem nos vídeos balanceamento, e você já viu até aqui como fazer uma titulação. Então, você tem que associar os conteúdos. Tá? Olha, se eu estou fazendo a titulação de cromato com o tiocianato na volumetria de óxido de sedução, eu tenho que fazer primeiro o balanceamento. Se eu faço balanceamento, estequiometria. Se eu faço estequiometria, o que nós já fizemos nas outras matérias. Entendeu? Tá tranquilo, então. Eu tenho outra dúvida, professor. Sim, pois não. Se eu puder já puxar o gancho. Pode. Nas primeiras questões, na primeira e na segunda. Eu fiz conforme o arquivo que o senhor colocou lá no portal. Aí montei a equação certinha. E aí fiz aquela tabelinha de início, reage e a concentração final das substâncias e fiz a equação de Nash. Só que eu fiquei em dúvida na formação dessa equação de Nash, porque, por exemplo, teve um momento lá que você não colocou o coeficiente do ferro na concentração, sabe? Tipo, você tem ferro
3 mais com coeficiente estequiométrico 3. Aí você coloca na equação ferro 3 mais elevado a 3. Aí não colocou, aí eu fiquei em dúvida se precisava ou não, na hora de calcular o potencial gerado. Deixa eu tentar te responder sempre, porque é o seguinte, né? Se você tem na equação, presta atenção, se você tem na equação de redução esses valores, você tem que elevar. Agora, no potencial do ferro tem Não, tem na equação estequiométrica, mas no potencial Não, do mas a ferro... equação de inércia, você usa a relação estequiométrica ou você usa o do potencial? O do potencial? Então você tem que pegar exemplos de reações de potencial para calcular a equação de inércia. Ah, entendi. Uma coisa, Obrigada. entendeu? Aí você, é isso. Aí, gente, preste atenção. Quando a gente dá um tempo maior para vocês trabalharem o negócio, você tem que começar já quando eu enviar, tá? Porque tem situações que você pode falar assim, nossa, mas é difícil demais. Não é difícil, é só trabalhoso. Então, por isso que precisa ter tempo, tem que ter dedicação para fazer as coisas. Porque se você quiser fazer rápido, aí sim, tudo vai ser difícil. Então, não pode. Tá? Tem que pegar as coisas com atenção. Vocês têm toda a internet à disposição, né, para pesquisar, tal, entendeu? Então, não é deixar para a última hora, gente, infelizmente, não tem condição. Tá? Eu não estou falando que todo mundo deixa, não estou falando isso, não. Eu estou falando que tem que pegar no primeiro dia para dar tempo de você pesquisar, de quebrar a cabeça, sabe, de sentar em cima do negócio, entendeu? Isso que é estudar na universidade, tá? E não pode, sabe, não pode deixar para a última hora, não. Não tem condição, não. Tá? Não tem. Isso é fora de cogitação, tá? Vocês têm que se dedicar. Senão não tem, né? Porque por mais que você ache que é difícil, se fosse uma coisa fora do seu nível, você pode ter certeza que eu não daria. Tudo que eu dou tem a parte que é fácil, tem a parte que é média, tem a parte que é difícil, que o difícil faz parte da sua vida também, né? Você para sair um bom profissional, você tem que saber as coisas, né? Tem que entender. E tudo tem um motivo, né? Todas as técnicas que você está vendo são técnicas que são básicas para o dia a dia do laboratório. Então, você tem que saber fazer, tá bom? E principalmente a parte teórica, né? Rita, se você quiser digitar, você pode. Só que eu não aceito erros de digitação, tá vendo? O sobrescrito, subscrito, tá certo? Não pode simplesmente colocar tá? Então, hoje em dia tem, né, as equações, o formato de equação, né? Tá? Então, cuidado só para não, né? Vai escrever sulfato de ferro 2 e coloca FeSO4, tudo numa situação só, né? Tem que ter o subscrito direitinho, tem que ter, quando for íon, tem que colocar o sobrescrito, né? Então, bastante atenção, tá? Até isso eu corrijo, lógico, tá? Por isso que eu prefiro melhor o manuscrito, né? Porque aí você fica mais fácil de você escrever, né? Tá bom? Não, no caso do que você vai colocar a sua resposta, aí não, né? Aí você pode colocar aí, só digitado, não tem problema, não. Estou falando em relação à resolução, né? Se for só a resposta, não tem problema, não. Então tá bom, gente. Então nós vamos parando por aqui. Bom restinho de semana para vocês. E aí nós vamos nos falando por e-mail, por mensagem no portal de dados. Se você tiver alguma dúvida em relação ao conteúdo de colocação, por exemplo, não vi onde vai colocar isso, colocar aquilo, aí você escreve no portal de dados. Em relação a dúvidas de questões, de notas, aí você me manda por e-mail, porque fica mais fácil, porque eu te respondo para você, né? Não coloco para todo mundo.
Tá bom? Mais alguma dúvida aí? Então, falou, gente. Um bom restinho de semana para vocês. Um abraço a todos.